Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para que você se ponha no caminho correto, o caminho da salvação. A mensagem de hoje, ela tem a ver com alguns eventos que nós vimos nos noticiários esta semana. Nós vimos o abandono do tratado entre Rússia e Estados Unidos, um tratado que visava garantir a paz e a estabilidade no nosso planeta, porque nós estamos falando das duas maiores potências militares da época. E este abandono é um sinal claro de que teremos guerra num período não muito distante. Sobre isso, eu queria ler um texto que foi escrito em 1897 pela profetisa, a senhora Ellen White, e que está se cumprindo agora, que diz que quando a pessoa fala e cumpre, aí sim confirmou que é profeta de Deus, né? Está aqui, ó. Nas últimas cenas da história desta terra, a guerra tomará grandes proporções. Haverá epidemias, pragas e fome. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Mais de 100 anos atrás, todavia atual, né? Isso mostra que há uma inspiração divina. Sobre isso nós iremos tratar no tema de hoje. Mas antes, conforme o Senhor nos ordenou, vamos abrir em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ali a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor ideou o programa dos dízimos e das ofertas para a manutenção da obra de pregação do verdadeiro Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E o Ministério Quarto Anjo Advertência Final tem cumprido esta missão, sendo que hoje há pouco eu dizia com os irmãos da igreja, falava para os irmãos da igreja sede, que já vamos chegando a 20 países atingidos pela mensagem. Então Deus vem abençoando os esforços, e o que estou dizendo é apenas aquilo que nós efetivamente temos o conhecimento. Agora, normalmente, as coisas vão além do nosso conhecimento, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, meus queridos irmãos, tenho a grata satisfação de dizer que já estamos colocando os pés em países onde a língua é diferente, onde as religiões são diferentes, e muito tem sido alcançado em nome do Senhor Jesus. Portanto, se você está em qualquer país aí do globo, não sabe se tem presença do ministério no teu país, entre em contato conosco. Caso haja, nós pretendemos te colocar em contato, se você tiver interesse de fazer estudos bíblicos ou congregar. Tome nota do WhatsApp, é o meio de contato. DDI, código do Brasil, 55. Em seguida, 41 99509 8425. Alguns projetos que estão em andamento. Nós recém lançamos, no dia de hoje exatamente, este folheto. Por que isto aconteceu comigo? Ele fala muito com as pessoas que tiveram revés e conduz a mente delas para onde interessa, que é o caminho da vida eterna. Esse material está disponível para você fazer o evangelismo, assim como também este material aqui, o folheto Os Avisos do Fim. Nós estamos em projeto de aviso para todas as cidades banhadas pelo Oceano Atlântico, de todos os países,
Portanto, se você está próximo de uma delas ou quer fazer um trabalho, entre em contato. Nós temos folhetos impressos já aqui na igreja sede. Você pode solicitar e aí pode participar da distribuição deste material. Existe uma estratégia delineada para a realização deste trabalho e recomendo a você que, ao entrar em contato, pergunte, nós vamos poder te indicar como fazer. O material não tem custo, já foi pago. Esse material ele já está disponível em vários estados brasileiros, então pode ser que você, ao entrar em contato, nós anunciemos meramente que já tem um ponto mais próximo onde você pode acessar o material. E se você está fora do Brasil, também é possível. Este material já está sendo feito fora do Brasil também, está sendo impresso. Portanto, entre em contato. E outra, se você tem condições de fazer evangelismo pelo Zap, entre em contato pelo WhatsApp, peça o material PDF e aí você vai estar divulgando. Vamos fazer o trabalho, o que Deus quer é isso. Essa obra, para avançar, ela tem custos. Inclusive o Ministério esse mês teve um dispêndio bem grande. Nós mandamos um missionário para São Tomé e Príncipe e temos outro missionário sendo enviado para outro país. Eu entendo que a prudência determine que eu não fale agora qual é o país, mas é um país que é um desafio para o ministério e peço orações, Deus vai abençoar, tenho certeza, e a obra há de avançar em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, além disso, temos também outros folhetos, já são mais de 10 títulos diferentes. Temos feito um trabalho forte com este material aqui também, é o folheto que fala do ano do jubileu, o ano da volta de Jesus. Você que tem interesse pode solicitar. Para aqueles que se interessarem pela mensagem ao receber o folheto, nós temos o material de discipulado, que é para estudar e conhecer as verdades bíblicas. São 4 blocos como este aqui, diferenciados, com perguntas e respostas. Quem tiver interesse pode ter em casa para poder dar os estudos bíblicos. E além disso, estamos em construção da igreja sede do ministério, aqui em Curitiba, na rua Frei Lívio Paniza, número 530. Estamos na etapa 9 da construção e, se Deus abençoar, ainda este ano estaremos lá em nome de Jesus. E aí você terá as transmissões num ambiente melhor, com mais qualidade. Creio que todos serão beneficiados. Todos estes projetos demandam recursos, e seguimos aqui a orientação do Senhor. Os dízimos e as ofertas são canalizadas para estes projetos. Lembrando que aqueles que têm interesse, já são dizimistas e ofertantes, podem solicitar o relatório de aplicação dos recursos, porque uma das metas do Ministério é manter sempre a transparência. Se é um lugar onde deve haver transparência, honestidade e retidão, é dentro da Igreja do Senhor. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé então. Aqueles que se prepararam vão poder fazer a sua entrega enquanto estivermos louvando ao Senhor. Lembrando que esse louvor é a música 8 do CD que estamos disponibilizando sem custo também. Entre em contato e peça o CD. Tá bom? Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei.
entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelo dia de sol, pelas bênçãos e porque tens abençoado o teu povo a ponto de ele poder trazer à tua arca os dízimos e as ofertas também. Pedimos, Senhor, que prosperes a vida de cada um daqueles cujo coração está voltado à tua obra, quer aqui na igreja sede, quer em outros locais. Fortaleça o teu povo, a tua igreja, abençoe e abra os caminhos para cada um, Senhor, abra as portas. E pedimos também que continue abençoando esta obra para que o Evangelho chegue a todas as partes da terra. Para isso, precisamos que os teus santos anjos vão adiante de nós e que todos os esforços aqui sejam coroados com as tuas bênçãos. E que assim seja, ó Deus. Pedimos pela construção da igreja sede, pelos irmãos que têm se achegado a este ministério, pelas igrejas novas que têm sido levantadas, os grupos que têm sido abertos e por aqueles que estão trabalhando, engajados nesta obra. Também, Senhor, venha estar conosco nesta segunda hora, abrindo os nossos olhos para as maravilhas da tua revelação, de forma que não estejamos mais andando às cegas, mas sim na luz que provém de ti, sabendo quais decisões devemos tomar. Pedimos, Senhor, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. O estudo de hoje vai ser baseado em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia ali. Eu vou adiantar que nós vamos falar um pouco sobre esse cenário de pré-guerra que estamos vivenciando. Eu creio que a maioria das pessoas que escutar estas palavras vai pensar que nós somos meramente alarmistas, mas não é verdade. Aqueles que têm conhecimento de história sabem bem o que eu estou falando e sabem que aqui ninguém está falando nada fora do bom senso e da razoabilidade. Antes da Primeira Guerra Mundial, houve um período chamado Paz Armada. A Paz Armada durou próximo de 5 anos, um pouco mais. Foi um período no qual as nações se prepararam efetivamente para a guerra. Todos diziam que não, tudo aquilo era um preventivo, era só para manter a paz, mas no fundo estavam se armando. E o que nós vemos hoje é isso. Um país denunciando o outro, dizendo que o outro rompeu o tratado porque continua se armando, então ele vai sair do tratado e agora ele também não tem mais restrições e vai tomar suas providências. E nesta linha, nós vemos 3 países protagonizando isso, que são a Rússia, China e Estados Unidos. E são as maiores potências militares do planeta. Obviamente outros países não ficam atrás também, tem muitos que estão se preparando. Nós comentamos, acho que foi menos de 2 semanas atrás, saiu a notícia onde um caça russo, comprado pela Venezuela, seguiu um avião americano de reconhecimento. Além disso, nós temos as tensões ali no Golfo, onde o Irã diz ter abatido um drone, parece, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos depois disseram ter abatido também um equipamento do Irã. E aí o Irã mandando recado para a Inglaterra. Isso nos mostra um contexto que está bem delineado dentro da profecia que vamos estudar hoje. Nós não podemos abordar com tanta profundidade, porque o tempo não nos permite,
Mas eu recomendo a você que tem interesse em conhecer melhor essa revelação, a buscar este livro aqui, Daniel 11, O Futuro Revelado. Porque em Daniel 11, aquilo que é explicado em Daniel 8 é apresentado com mais detalhes, e este livro trata de contextualizar, traz notícias recentes, análises recentes de pessoas que estão com os olhos pelo menos meio abertos, e mostra o quão próximos nós estamos do desfecho do conflito entre o bem e o mal, da segunda vinda de Jesus. Aqui tem muita lição instrutiva para quem quer efetivamente se salvar e salvar também a sua família. Não perca a oportunidade. Hoje está aqui, ó, você tem chance. Daqui a pouco mais de uma década, você vai lamentar por não ter lido esse livro. Então aproveite agora que você pode. Você entra em contato pelo WhatsApp e solicita. Um outro livro que também apresenta aí de forma mais picada a revelação que vamos tratar hoje é esse aqui, Eventos dos Últimos Dias. Também recomendo a você que leia, tá? Eu não vou ganhar nada com isso, quem ganha é você, né? Eu já li. Então o que importa é a informação que tem que chegar, entende? Aqui para mim já chegou, ela tem que chegar para você. E espero que você faça bom uso dela. Portanto, entre em contato, não perca a sua oportunidade. Isso aqui não é uma questão de eu ganhar. Eu não ganho um centavo com esses livros aqui. Os irmãos aqui sabem, a venda dos livros é canalizada efetivamente para o ministério. Então, meus queridos irmãos, aproveitem enquanto é tempo. E vamos abrir em Daniel, capítulo 8. Versículo 1 em diante. Ele diz: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi, na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma notável ponta entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Até aqui, e nós vamos comentando agora. Primeiro você pode pensar, poxa, mas uma coisa tão antiga, falar de alguns animais. E quem conhece um pouquinho o capítulo 8 de Daniel, pode ser até um pouco mais cético na proposta de aplicar aquilo que está escrito ali para os nossos dias, porque no versículo 23, no versículo 20 do mesmo capítulo, o anjo disse: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então, no passado, esta profecia encontrou um cumprimento. Então, haviam alguns protagonistas. Primeiro, vou escrever aqui no quadro, eram os medos e persas, que formavam um reino só, embora fossem dois povos, e em seguida a Grécia. Os medos e persas tiveram um período de supremacia absoluta
e consolidaram um império que abrangia desde a Índia até a Etiópia. Isso está escrito no livro de Esther, capítulo 1. Quem tiver interesse, lê em casa. E reinaram durante um bom período de tempo, até que, finalmente, eles foram vencidos pelos gregos. Foram sucessivas batalhas, mas as batalhas determinantes foram conduzidas pelo general grego Alexandre o Grande, que é mencionado como sendo a ponta pequena. Então, eu vou colocar aqui. Foram 3 batalhas nas quais ele desmantelou por completo o Império Medo-Persa e assumiu o controle do Império. Um detalhe interessante a ser comentado aqui é o fato de que havia uma diferença marcada entre o Império Medo-Persa e o Império Grego no tocante a como eles conduziam a cultura dos povos conquistados. Os medos e persas, eles davam aos povos relativa, ou ampla, liberdade religiosa. Uma prova disso, nós encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Os judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia e estavam numa situação de não poder adorar o seu Deus. Ocorre que, quando os medos e persas assumiram o controle, o domínio mundial, logo os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém, reconstruir o seu templo e restabelecer o culto. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 18 em diante. 18. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, na Medo-Pérsia, os judeus gozaram de liberdade religiosa, coisa que já não acontecia no Império Grego. Os gregos, eles implantaram algo que ficou conhecido como helenismo. E o que é o helenismo? O helenismo significa tornar-se grego. Como é que isso aconteceu? Na medida que os gregos foram conquistando os povos, eles foram impondo os costumes deles. Os gregos gostavam de jogos. Dali vieram os chamados Jogos Olímpicos, né? Do nome o Olimpo. E até hoje nós vemos que esta cultura, ela subjugou o mundo, por assim dizer. Por quê? A Olimpíada é um evento do qual participam quase todas as nações da Terra, certo? E isso não é de hoje. Ou seja, eles foram
impondo a sua cultura. E não só a sua cultura foi imposta, também as suas formas de religião acabaram impostas. Mesmo hoje, as igrejas que se dizem cristãs, elas carregam traços da filosofia grega, e não poucos. Um deles que a gente pode colocar com clareza, claro que daí os gregos trouxeram de outros povos, mas através deles veio para frente, é a própria crença na trindade, é o politeísmo dentro do cristianismo. Aí, para resolver o problema, surgiu-se uma justificativa filosófica. E a filosofia, ela tem a capacidade de tentar justificar o injustificável em muitos ramos, né? Na religião não é diferente. Então eles dizem, não, mas é três, mas os três são um, então você pode referir os três no singular. Essa matemática ninguém resolveu até hoje, né? Porque 1 mais 1 dá quanto? 3, né? Aí eles querem dizer que, mas tem 3, mas eu tenho que fazer 1 vezes 1 vezes 1. Eu falei, uai, esquisito isso aí, né? Então, mas realmente não tem como, é contrário à razão. Claro, porque a origem, ela está aqui, ela não está na Bíblia. Posto isso, nós temos o cenário passado de cumprimento de Daniel 8. Os medos e persas, eles foram representados pelo carneiro. Então eles eram o carneiro. Vou colocar aqui. Carneiro com 2 chifres. Já a Grécia era representada pelo bode, o qual tinha um chifre grande. Então Deus usa muitas vezes a natureza para fazer com que o ser humano entenda a sua revelação. O carneiro, com 2 chifres, estava dominando a região e ninguém podia fazer frente a ele. Ele fazia o que ele queria. Dava amarradas para todos os pontos cardeais, é o que o texto disse, né? Dava para o oriente, para o norte, enfim. Ninguém podia fazer frente ao seu poder. E ele se engrandecia. Esse carneiro, quando foram olhados os 2 chifres, viu-se que ele tinha 2 chifres, porém um era mais alto do que o outro, assim como a diferença entre o dedo indicador e o dedo médio, sendo que o mais alto subiu por último. E isso tinha uma explicação. Quando os medos e persas assumiram o controle do mundo, conquistando a cidade de Babilônia, o primeiro rei foi Dario o Medo. Isso está em Daniel, capítulo 5, o último versículo. Dario o Medo assumiu o trono. Só que após ele, os persas se sucederam no trono do império. E a partir daí, sempre o império foi conhecido como Império Persa. Portanto, embora fossem 2 povos, o chifre mais alto, que foi aquele que sobressaiu, ou seja, os persas, subiu por último. Eles chegaram ao poder após os medos. E depois, mais tarde, sob o comando dos persas, o império foi derrotado por Alexandre o Grande. O que isso nos diz para o tempo do fim? Muita coisa. Porque a Bíblia fala que o que é o que há de ser. O que foi é o que há de ser. Em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia nos fala isso. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Portanto, hoje nós vemos esse cenário, Estados Unidos de um lado, né, outros países se levantando, contexto de possível guerra e tal. Isso é novo? Não é novo. Isso é repetição de algo que já ocorreu no passado e é Deus quem fala. Então eu posso encontrar na Bíblia base para entender o que vai acontecer no futuro, analisando
a profecia cumprida uma vez no passado. Essa profecia volta a se cumprir no presente. Aí eu pontuo, né? Tem gente que vem com argumento filosófico para dizer, não, mas segundo a teologia, a profecia não pode se cumprir de novo, tal. Olha, esses argumentos aí vão tirar muita gente do caminho da verdade. Eu te aconselho a não dar ouvidos para esse tipo de argumento. Vamos avançar aqui, porque você vai perceber como é coerente a verdade. Os medos e persas, eles têm o seu paralelo numa nação que é conhecida como bastião da liberdade religiosa. E é a nação que, de fato, hoje está atuando como o carneiro atuava. Ela dá os seus coices para todos os lados, faz o que ela quer e ninguém diz para ela, você não vai fazer. Quem é essa nação? Os Estados Unidos da América do Norte, certo? Desde que nós nos conhecemos por gente, praticamente, ele vem agindo desta maneira. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram como a grande potência. Durante um tempo tentaram rivalizar com a ideia do bloco soviético, mas o bloco soviético caiu e não há quem rivalize com os Estados Unidos. Só que nós temos visto que de um tempo para cá alguns países vêm crescendo, notadamente a China no campo econômico, né, e a Rússia no campo militar. E as duas vêm se unindo, se aproximando para fazer frente aos Estados Unidos. E aí é que nós chegamos no contexto da profecia. Os Estados Unidos são representados pelo carneiro, não só pelo paralelo com os medos e persas, conforme nós já mencionamos aqui, mas também por outro particular. Esse particular dos chifres também nós conseguimos enxergá-lo dentro da história americana. O carneiro tinha 2 chifres, um era mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Os chifres na Bíblia também representam o poder. Ou seja, qual é a base do poder americano? Existem 2 elementos que são representados na profecia. O chifre, se você abrir em Zacarias capítulo 1, versículo 18, vai encontrar a associação dele ao poder. Levantei os meus olhos, diz o profeta, e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O que nós podemos dizer que são os segredos do poder da nação americana? Aqueles que conhecem a palavra do Senhor podem identificar. Porque a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que coloca como princípios os princípios do Senhor, esta será abençoada e esta vai prosperar. E foi o que os Estados Unidos da América fizeram. Este país foi colonizado mormente por pessoas que fugiam das perseguições religiosas ocorridas principalmente na Europa. E ouviram de uma terra onde cada um poderia ter a sua própria religião, poderia construir o seu sonho. E resolveram ir para aquele lugar não desbravado ainda, encarar todas as dificuldades, vencer o frio, a neve que caía em abundância, entrando pelas florestas, arriscando morrer, né, de pestes, fome, enfim, mas construindo a sua liberdade. A liberdade religiosa para eles era cara. Porém, o que eles fizeram foi estabelecer, a princípio, uma nação que tivesse a religião deles e que não tolerasse outras religiões. No começo foi assim. Contudo, aquela nação tinha uma forma de governo inovadora, por assim dizer. Era uma república. Não era uma monarquia. Eles tinham deixado países na Europa governados por reis. E ali nasceu uma nação cujo poder vinha do povo. Mas, algumas décadas depois de ser estabelecida como república, aí sim ela se tornou uma nação protestante. O protestantismo é aquele que garante a liberdade de consciência para cada um. E a primeira emenda da Constituição Americana diz que ninguém tem que estar vinculado a uma religião para assumir um cargo público. O republicanismo e o protestantismo se tornaram 2 pedras angulares e que garantiram a prosperidade da nação. 2 princípios em harmonia com a palavra do Senhor.
Por quê? O Senhor disse que entre o povo, a proposta dele é que não houvessem reis. Inclusive, quando o povo de Israel pediu para si um rei, Deus falou que eles fizeram uma coisa ruim, que não o agradou. E Samuel advertiu o povo contra isso, né? Vocês abrirem lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 4, diz que os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine, para eu não reinar sobre ele. Então, meus irmãos, nós vemos que os Estados Unidos começaram bem. 2 chifres representando os segredos do seu poder: republicanismo e protestantismo. Mas o que garante a bênção de Deus é o protestantismo, né? Porque ele é o que liga o homem à vontade de Deus. Só que o protestantismo subiu por último. Primeiro os Estados Unidos se consolidaram como uma nação republicana, para depois adotar o princípio do protestantismo, que entrou como uma emenda na Constituição. Então, tal como o símbolo predizia, a história demonstrou que ocorreu. E aí os Estados Unidos foram paulatinamente crescendo até se tornarem o que nós conhecemos hoje, a maior potência do mundo, e faz o que quer e ninguém faz nada contra ele. Só que a Bíblia diz que esse cenário, esse estado de coisas mudaria. Vinha um bode, esse bode vinha sem tocar os pés no chão. Quando alguém vem e não toca os pés no chão, em tese ele viria voando, mas se ele não tocar os pés no chão, a gente consegue entender que ele não vai fazer barulho, certo? Você não ouve o pocotó, pocotó, né? Então, sem fazer barulho, sem ser noticiado, vinha um avanço. E esse avanço era de um animal, um reino, que vinha com o objetivo de destruir este governo protestante e republicano dos Estados Unidos. Tanto é que o bode, lá no texto de Daniel 8, como nós vimos, o bode quebrou os 2 chifres do carneiro. Abram lá em Daniel, capítulo 8. Daniel 8, verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas. Verso 7. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas. O objetivo do bode é claro. Ele quer destruir os princípios do republicanismo e do protestantismo. E isso nos permite identificar, sem sombra de dúvidas, quem é o bode. Quem é que odeia a liberdade religiosa? Né? Qual é o poder, o reino, que hoje trabalha contra esta liberdade? Aqui nesse livro, no capítulo 3,
nós colocamos aqui uma declaração do papado, carta encíclica de 15 de agosto de 1854, do Papa Pio IX. Disse assim: as absurdas e errôneas doutrinas ou clamores em defesa da liberdade de consciência são o erro mais pestilento, uma peste que entre todas as outras deve ser a temida em um Estado. E na carta encíclica de 8 de dezembro de 1864, o mesmo Papa anatematizou aqueles que asseveram a liberdade de consciência e de culto religioso e também declarações como manter que a Igreja não pode empregar a força. O Vaticano é contrário aos princípios pacíficos. Democracia, luta pacífica pelos seus direitos são coisas que a Igreja Católica não reconhece. O que eles aprovou? A luta armada quando convier aos seus interesses. Instrumentos de pressão para impor aquilo que ela deseja. E a implantação de uma ordem social onde a Igreja esteja unida com o Estado e o Estado seja subserviente à Igreja. Tudo isso está previsto na doutrina social católica. Para quem não conhece, ela está no catecismo, inclusive, no catecismo católico. E aqui, no capítulo 5 deste livro, é tratado amplamente sobre esse assunto. Eu não posso ler tudo, porque vai ficar muito extenso. Agora, eu recomendo a vocês que efetivamente leiam isso aqui, para abrirem os olhos. Então, o bode, quem é que tem interesse em acabar com a liberdade religiosa nos Estados Unidos? O Vaticano. Agora, o Vaticano não tem exército, e aí, como é que ele faz? Mais simples, ele tem um exército dos jesuítas que atuam permeados nas diferentes camadas da sociedade e nos diferentes segmentos da sociedade em cada país, procurando levantar pessoas partidárias das ideias do Vaticano. E aqui nós temos muita gente, até no Brasil mesmo. Vocês viram agora, né, aquela questão da FUNAI e tal. A questão da FUNAI, irmão, já falei para vocês, isso aí não tem a ver com preservação do índio, aí em absoluto. Você pensar que tem um monte de gente no estrangeiro preocupado com o índio que anda quase sem roupa lá na Amazônia. Irmãos, quem que se preocupa com o próximo hoje? Vamos falar a verdade. Nem dentro das igrejas isso acontece. Há um interesse. O interesse, até nosso presidente bem disse, o interesse é no que está no subsolo da Amazônia. Ouro, diamantes, pedras preciosas e tal lá. Se o interesse fosse no ser humano, nós teríamos uma prova que seria a seguinte: eles estariam mais preocupados numa parcela muito maior da população brasileira que vive no Nordeste, no sertão nordestino, abaixo da linha da pobreza. Ali sim, tem muita gente precisando. Por que as ONGs não estão lá? Por que o Vaticano, no sínodo dele de outubro agora, não vai falar sobre o cerrado brasileiro? Né? Por quê? Porque lá, no subsolo, não tem mineral valioso. Não tem ouro, não tem diamante, não tem pedras preciosas, então não interessa. O que move o mundo é o quê, meus irmãos? É o dinheiro, é a riqueza. Então, o que acontece é isso. E aí a gente vê um aparelhamento, né? Infelizmente, dentro do nosso país, pessoas do judiciário tentando desgovernar o país. Como? O executivo faz uma coisa, aí a oposição entra no judiciário, o judiciário desfaz. A oposição quer governar o país por meio do judiciário, mas não é a oposição. Quem que tem interesse? É a igreja. É loucura. Não, não é loucura não. Vamos lá, vamos falar algumas coisas? O Lula está preso. Quem é que manda carta para ele e troca cartas com ele? O Papa. O Papa mandou alguma carta para o Jair Bolsonaro até hoje? Estranho isso, né? Uai, mas ele não é o chefe de Estado? Como é que o Papa não manda carta para ele e manda carta para quem está preso? Vamos falar outra coisa aqui. O MST. Quem que criou o MST? Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica. Quem é que está comandando? O MST todo mundo liga, ele é o PT, né? Mas se quem comanda o MST é a Igreja Católica, quem é que está ligado com o PT?
A Igreja Católica, ora, a conclusão é óbvia. E se é ela quem está ligada é porque ela tem interesses. E nós estamos falando do nosso país. Agora, entendendo o que está acontecendo no nosso país, nós podemos entender o que ocorre no mundo. Países alinhados com o Vaticano. Mas como é que eles tratam disso? Por exemplo, a China, que já está alinhada com a proposta do Vaticano. Ela diz que é o multilateralismo. O que quer dizer multilateralismo? É o seguinte, não quero mais que os Estados Unidos sobressaia. Vamos dividir esse bolo aí. Mas na prática não é isso. O Vaticano tem outro pensamento por trás. Ele quer tomar o cetro do poder. E quando ele tomar, irmãos, ele não vai deixar ninguém mais ser livre. Roma só está esperando a chance de readquirir o poder que perdeu na Idade Média. Só. E vocês querem ter uma ideia do poder de Roma? Então avaliem o que está acontecendo no Brasil. Olha a dificuldade que o nosso presidente está tendo de governar esse país. Né? Está se fazendo de tudo para desestabilizar o governo. Agora, você pensa que isso é uma peculiaridade do nosso país? Não. O mundo está em convulsão. Há diferentes redutos de resistência ao projeto de poder papal e está se tratando de derrubar esses redutos. E há dois bastiões fortes contra o poder papal. Um deles está nos Estados Unidos, que é o mais forte, e outro deles está na Inglaterra, que pediu o Brexit, né? British Exit, quer dizer, Inglaterra fora da União Europeia. O que eles estão fazendo? A mesma coisa que estão fazendo aqui. Estão trabalhando com os parlamentares na Inglaterra para tentar inviabilizar a saída da Inglaterra da União Europeia. Acompanhe os noticiários e vocês vão ver. Mesma dificuldade que o nosso presidente está tendo aqui, né? Os líderes da Inglaterra favoráveis ao Brexit estão tendo também. Então, meus irmãos, a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, não tem como negar. Né? Esse bode está vindo para cima. Esses países, China, Rússia, não são conhecidos por serem países onde há tolerância, onde há plena liberdade religiosa, não é verdade? Então eles estão alinhados com quem também não apoia a tolerância e a liberdade. Agora o que a mídia faz? A mídia inverte. É estratégia, né, maléfica, a estratégia, não digo que é do Maquiavel, mas é maquiavélica, que é o seguinte, acuse os outros daquilo que você faz. Acuse os outros de serem aquilo que você é. Então você quer avaliar hoje a mídia, né, o que a Globo está falando, o que o UOL está falando, o que o Grupo Folha está falando, então você aplica esse critério. Eles estão acusando o bom de mal e estão falando que o mal é bom. É sempre assim. Né? O bandido virou o mocinho virou bandido. Mas por que isso? Porque estão aparelhados com esse projeto de poder. A mídia está jogando muita pedra. Por exemplo, no Trump. E até tem aqui nesse livro um analista falando, olha, vocês acham mesmo que o Trump é uma pessoa tapada? Que é uma pessoa que não olha os outros países? Ele é neto de escoceses. Ele tem negócios fora dos Estados Unidos. Então será que ele ia olhar só para o país dele? Ele vai jogar contra o patrimônio? Irmãos, é que ele enxergou, né, que essa história de multilateralismo é uma cortina de fumaça, é uma fachada aparentemente bonita que pintaram para esconder o podre que está lá dentro. Né? Posto isso, nós voltamos para cá. O bode vem avançando, mas pelas sombras. A mídia não fala dos reais objetivos por trás desse multilateralismo, de quem é que está por trás, que é o Papa. Né? A propósito, não é difícil identificar que o Papa não está ligado com Deus. Por quê? Enquanto Jesus fala que tudo que a tua mão fizer, tua mão esquerda, a tua mão direita não saiba, se você fizer o bem para alguém, que ninguém fique sabendo, não é assim? Lá tudo que ele faz é para obter homenagem para ele mesmo. O dia que o Papa foi lavar o pé dos outros lá, as câmeras estavam filmando, jornal divulgando, não é assim? O Papa lavou o pé do outro e tal. E eles nunca pedem a oportunidade de manter o Papa na mídia. Olha, ele fez qualquer coisa que ele fizer lá, que pareça boa, o Papa lamenta não sei quantos que morreram. Então, irmãos, tudo é para obter homenagem para si mesmo. Jesus não fez nada disso. Quem conhece os evangelhos sabe. Quem lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, sabe disso. O caminho de Jesus foi o contrário. Você vai no Vaticano, está cheio de ouro.
Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Papa está se metendo nos negócios das nações, mandando recado aí para os presidentes, para os reis e tal, recebendo visita diplomática daqui e dali, enquanto Jesus, quando estava preso, falou assim, o meu reino não é deste mundo, João capítulo 18. Então, para vocês entenderem como as coisas estão acontecendo. E essa ideia dos gregos lá no passado, que era tornar o mundo inteiro como eles, o tal do helenismo, hoje acontece, porque a ideia do Vaticano é tornar todos católicos, certo? Fazer com que todo mundo se torne católico. Mas não é pela mera evangelização e falar, se você quer, tudo bem, se não quer, a gente respeita. Não é assim. A catequização é feita por imposição, por coação, por pressão. E de diferentes formas. Na família que já é católica, se tem um que não é e não quer fazer, aí a pressão é via família, né? É mais fácil o padre falar, não, vocês têm que fazer com os seus familiares. Não é assim? Mas quando é uma família toda dentro de uma cidade, então tem que pressionar a cidade para pressionar a família. Quando a oposição é por um governante, então faça pressão política nele. E assim por diante, joga a opinião pública contra ele. As estratégias são diversas, mas o objetivo é sempre o mesmo. E quando o opositor é um país forte e militarizado, como é os Estados Unidos, então a alternativa é guerra. E é isso que eles estão planejando. Irmãos, nós estamos há poucos anos da guerra. Eu posso dizer que a gente conta nos dedos já. Há quantos anos nós estamos de uma guerra? E uma guerra de grandes proporções. E aí eu volto a ler isso, que essa senhora, inspirada por Deus, escreveu. Nas últimas cenas da história desta terra, a guerra tomará grandes proporções. Grandes proporções. Escutem isso. Haverá epidemias, pragas e fome. Ontem eu falava com o pessoal e eles diziam, não, estou fazendo faculdade, quero me formar, quero ser alguém na vida e tal. Falei, em que ano você está? No primeiro. Eu parei, primeiro não falei nada, mas depois eu repensei, eu comentei, falei, olha, você vai pegar um tempo de muita guerra. Você tem que repensar suas prioridades e tal. A primeira coisa é fortalecer a tua fé para enfrentar esse tempo aí. É outra coisa que você tem que buscar. Também diz aqui, as águas do oceano transporão seus limites. Não pense que isso é o cumprimento disso, é só os tsunamis que a gente viu até hoje, não. Vai ser muito maior. Nós sabemos que o asteroide vai impactar a Terra. Aqui diz, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Isso aqui a gente já tem visto, certo? E cada vez tem aumentado mais. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. E aí, irmãos, quando vier a guerra, essas nações vão batalhar contra os Estados Unidos. Não vai ser uma guerra de curta duração. Ela vai ser uma guerra de vários capítulos. Nós já exploramos isso outras vezes. Mas finalmente os Estados Unidos serão vencidos. E abandonarão os princípios que tornaram-no um país republicano e protestante. E aí se alinharão com os princípios do papado. E isso será o sinal da ruína nacional. Os Estados Unidos da América serão humilhados até o pó. E isso acontecerá dentro dos próximos 20 anos. Pode escrever. Então, meus queridos irmãos, coisas coisas tremendas, digo, estão por acontecer. E aí, em Daniel 8, depois de dizer que não houve quem livrasse o carneiro da mão do bode, no versículo 8 diz que o bode se engrandeceu em grande maneira. O papado vai se engrandecer, mas estando na sua maior força, aquela ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Estando o papado na sua força, aquele papa cai
E agora o poder fica dividido na mão de 4. Até eu não sei se vocês sabiam, né? Mas já aconteceu isso, inclusive. Não que tenha já cumprido a profecia, mas quando Bento XVI renunciou, assumiu temporariamente uma junta com 4. Isso parece que uma regra, pelo menos era. No versículo 9, a Bíblia diz: e então, né? De um dos pontos cardeais, sai uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo para aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em resumo, depois que os Estados Unidos são derrotados, o papado tem um período ali, né, onde o Papa se engrandece, mas ele cai, ficam 4 no lugar dele, e aí aparece esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno é aquele que vai fomentar a perseguição final aos servos de Deus. Aqui diz que ele se engrandeceu até os exércitos dos céus. Qual é aquele que quer se colocar no lugar de Cristo? É o Papa. E nós sabemos que tem um Papa que vai aparecer ainda. Temos apregoado isso por Apocalipse 17. Ele há de vir e ele há de tomar esse lugar. Quem é ele? Um demônio vai aparecer como se fosse o João Paulo II. E se engrandece até o príncipe do exército do céu, verso 11. Quem é o príncipe do exército do céu? Jesus. Então ele se coloca no lugar de Cristo. Para quem não sabe, o Papa tem uma tiara papal, a qual tem um título chamado Vicarius Filii Dei. E esse título significa vigário de Cristo, ou substituto do Filho de Deus. E aí disse que por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do santuário foi lançado por terra. Ser tirado o contínuo. Nós já estudamos o que é o contínuo. O contínuo é algo que Deus estabeleceu para que nunca fosse mudado. É exemplo da linha reta, certo? Sem interrupção. E o que é que Deus estabeleceu por estatuto perpétuo? O sábado. Abram lá em Êxodo, capítulo 31. Versículo 16 em diante. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Esse Papa vai tirar o sábado e vai colocar no seu lugar, portanto, o dia que a Igreja Católica apregoa, o dia de domingo. Haverá um decreto mundial obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Falando sobre este último Papa, no versículo 23, a Bíblia diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. É ele. Entendido em adivinhações quer dizer que ele está ligado com a feitiçaria, porque o adivinho na Bíblia é o feiticeiro. Adivinho é uma palavra utilizada para designar os feiticeiros na Bíblia. Então, o aparecimento de João Paulo II no tempo do fim é efetivamente uma obra de feitiçaria. Agora, quando é que ele vai aparecer? Aqui diz assim:
quando os prevaricadores acabarem. Acabar também tem o sentido de chegar ao máximo, ao cúmulo. E o que é prevaricar? Sabe o que é prevaricar? Uma palavra que a gente não usa muito, né? Prevaricar, se você buscar aí o dicionário, você vai ver que tem a ver com você não fazer aquilo que deveria fazer no cumprimento do seu dever. Ou você trair o legado que foi te dado. O juiz que não faz justiça, ele está fazendo o quê? Prevaricando. O funcionário público que não cumpre o seu dever está prevaricando. E é interessante a Bíblia falar, quando os prevaricadores acabarem, quando chegarem ao cúmulo. Por quê? Nós já estamos num tempo prévio a isto. Nós já estamos vendo as pessoas nos postos de juiz, né? Nos postos de magistrado, em postos de responsabilidade pública, as pessoas prevaricando. E isso tende a aumentar, não a diminuir. Cada vez mais vai aumentar. E você vai ter uma insegurança, porque você vê que a pessoa tinha que fazer uma coisa, porque o dever dela é aquilo, e ela não faz. Ela age segundo interesses. E é justamente isso que vai fazer com que elas cheguem até o cúmulo. E qual é o cúmulo? É quando elas, movidas por interesse, apoiarem a imposição do domingo como dia de repouso. Aí, para todos os efeitos, a lei de Deus vai ter sido anulada. E aí o poder será dado a esse que há de vir, ao João Paulo II. Verso 24, ele se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, claro, é pelo apoio dos outros. E destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Jesus. Mas sem mão será quebrado. Isso quer dizer que quem há de derrubá-lo não é mais a mão do homem, é o próprio Senhor. Nós encontramos no Apocalipse um verso que fala a mesma coisa, só troca as palavras. Aqueles que hão de se levantar contra Jesus, mas serão quebrados. Apocalipse 17, versículos 13 e 14. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade para a besta. Quem é que vai entregar o poder para a besta? Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E aí eles entregam o poder para a besta. Verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Nesta controvérsia, irmãos, haverão só 2 classes de pessoas: os guardadores do sábado e os apoiadores do domingo. Os guardadores do mandamento do Papa e os guardadores dos mandamentos de Deus. E em Apocalipse 14, verso 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que assim seja em nome de Jesus, né? Irmãos, quem gostaria de estar do lado certo da questão e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor? Amém. Que assim seja. Que nós possamos permanecer firmes até o final. O conflito vai ser grande, mas a vitória é certa. Amém? Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o seu povo. Senhor nosso Deus, agradecemos
a revelação da Tua Palavra. Pedimos que nos dê fé, nos dê força e ânimo, que avancemos, ó Deus, e que a vitória seja concedida ao Teu povo e que as almas sejam esclarecidas. Abençoa para que todos aqueles que têm interesse na sua salvação possam receber a mensagem. Pedimos a Deus que abençoe o ministério, que Ele continue levando a palavra, abra as portas para que esta luz chegue até as pessoas. E pedimos a Deus que abençoe aqueles que estão aqui na igreja sede, aqueles que nos acompanham em toda parte da terra. Fortaleça cada um, ó Deus, para que possa perseverar no Teu caminho, o caminho dos Teus mandamentos. Esteja conosco no restante deste dia. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu queria estender o convite para você acompanhar o canal. Nosso canal é o youtube.com/TV Advertência Final. E também dou o site, porque eu não sei até quando vamos ter esse canal disponível. Temos um inimigo que não dorme. Nosso site é advertenciafinal.com.br. Você também pode apoiar este ministério e mesmo unir-se a ele por meio de estudos bíblicos e o batismo. Para tanto, entre em contato pelo WhatsApp. DDD, quem está fora do Brasil tem que pôr 55, se for aqui, no Brasil, 41 99509 8425. Entre em contato, vai ser uma alegria para nós e todos os cooperadores do ministério podermos auxiliar a você que é sincero. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria só antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, para que possamos sair em paz. Feche os teus olhos se você quiser recebê-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.